E aí pessoal, vamos lá? Eu vou fazer a explicação referente à aula feita aí dia 5, né? Hoje, terça-feira. Vocês estão vendo aí na quarta-feira, quando falei que eu ia postar para vocês. Eu vou fazer uma explicação porque o que foi que aconteceu? É muita informação que eles passaram de forma desordenada. Então, era mais para o nível do ensino médio, que já teve um conhecimento prévio daquilo, do que para vocês do ensino fundamental. Então, realmente é uma coisa que ficou um pouco complexa. Eu vou passar aquilo que é essencial para que vocês entendam, porque realmente é muito assunto, muito nome, então a gente acaba confundindo bastante em relação a isso. Então, nós vamos falar sobre a formação dos estados modernos. Então, a gente vai relembrar um pouquinho do feudalismo para dizer como é que foi formado. O que eram os estados modernos primeiro? O que é um estado moderno? O estado moderno que aconteceu na época, na Idade Moderna, é quando passa a formar os reinos, quando vai surgir os países europeus como Portugal, França, Inglaterra e Espanha. Eles não existiam sempre. Ali era o feudalismo. Cada feudo que existia tinha um senhor feudal, seus vassalos que faziam parte do seu exército. Se lembram do feudalismo? Há uma concentração na zona rural, onde se formam pequenos terras que são cedidas a algumas pessoas que se tornam vassalos do ser feudal, o principal líder, e você tem os seus vassalos. Os vassalos tinham a missão, além de trabalhar, também de servir e proteger o seu senhor, assim como a nobreza. Todos os senhores feudais tinham seus vassalos, mas todos os senhores feudais também serviam a um rei. Só que cada feudo que ia crescendo, conforme eles iam nominando outros feudos, ia crescendo. Cada feudo acabou centralizando o poder em cima de um senhor feudal. Esse senhor feudal, quanto mais vassalos tinha, mais importante ele era na sociedade. Então você tem formação ali de nobreza também já ali. Então isso é muito importante a gente lembrar, tudo bem? Então a gente vai indo com calma. Tem formação, temos os feudos, temos vários vassalos e o poder centralizado. Então uma lei que aplicava-se no feudo X não era o mesmo lei aplicada no feudo Y. Então cada feudo tinha a sua própria forma de administrar. Conforme vai passando o tempo, vai surgindo as cruzadas. Lembra-se, as cruzadas, quando eles cruzavam a Europa numa missão religiosa, que deveria ser, para reconquistar a Terra Santa, e eles acabavam conquistando os territórios, trazendo riquezas, e isso vai trazer de volta o quê? A monetarização, ou seja, dinheiro, né? Vai voltar a ganhar muito isso. Quem vai conseguir muita riqueza participando das cruzadas são os comerciantes, principalmente da cidade de Gênova e Veneza, na Itália. Enquanto os feudos vão se enfraquecendo, vão ficando cada vez mais, que a gente já até mencionou, eles acabam enfraquecendo, vão ficando pobres, vai ter uma época de grande fome, porque conforme eles tinham que ir nas cruzadas, abandonavam ali as colheitas, não tinha gente suficiente para isso. Quando voltavam, no meio da peste negra, aquelas doenças onde morreram muitos trabalhadores, muitos camponeses acabavam morrendo, a comida se estragava e chegou a determinado momento que não tinha mais comida para todo mundo, né? E aí perde totalmente o poder ali. Quem também vai perdendo o poder além do feudalismo com essa situação onde somente os burgueses, comerciantes ricos, que vão passar a ser chamados de burgueses, são os únicos que vão ter dinheiro, riqueza, moeda. Isso é muito importante. O que vale destacar, outro ponto muito importante, o clero também perde o poder. Porque as pessoas começam a questionar, e aí o rei, querendo expandir o seu comércio, ele começa a querer o quê? Unificar todos os feudos e formar um reino sobre a sua administração. Um reino onde a lei deve ser aplicadas por todos os seus territórios. Então, quanto maior o território, melhor. Assim, ele também conseguiria muita riqueza. Mas e o senhor feudal? Ele aceitaria perder suas terras para o rei? Porque teria que se submeter a ele? Porque enquanto é o feudo quem administra imposto, quem cobra imposto é o senhor feudal. Mas, tendo um rei,
todos os impostos são administrados por ele. Então o senhor feudal não vai querer, o clero também não vai querer inicialmente, porque não quer perder o poder, porque a ideia de formar-se um rei, de ter um rei, é centralizar nele o seu poder. E aí a igreja ficaria um pouquinho de lado. Como a gente viu que na Idade Moderna vai acontecer, a igreja não perde seu prestígio, mas ela não tem o mesmo poder de ficar acima dos reis. Então isso vai ser muito importante a gente entender, tudo bem? Então, o que vai acontecer nessa transição? Conforme o feudo vai ser desfeito, os senhores feudais do início não vão querer. Quem que vai ficar do lado do rei para a formação dos estados modernos, para o fim do feudalismo? Os burgueses, porque para ele não é interessante o feudalismo, porque, por exemplo, existem vários tipos de moedas, então uma moeda valia X, um tipo de moeda, no feudo A. No feudo B, o valor era diferente. Então não tinha como ter o controle de um valor fixo para comercializar, para vender os produtos. Então, se tudo fosse centralizado nas mãos do rei, virasse um reino único, a moeda valeria o mesmo valor. Então, aqui um quilo de maçã vale 3 peças de moedas. 3 moedas desse reino. Aí ficaria muito mais fácil de negociar. Então os burgueses vão apoiar, vão financiar esses reis para conseguir essa riqueza. Tá? Vamos voltar e vamos repetir o que a gente falou. O feudalismo vai acabar devido à grande fome e não sendo mais interessante, a volta do comércio e a necessidade de administração única para os territórios. Tá? Então esses são os fatos mais importantes da formação dos estados modernos. Tá? Então isso é um destaque importante que eu preciso falar para vocês. Então, todo mundo que vai ser contra, o clero vai perceber que não vai conseguir impedir, então ele vai ficar do lado do rei, assim ele vai poder continuar exercendo sua influência sobre a sociedade, mesmo que não tenha todo aquele poder. Por quê? Porque o medo de ser expulso, o medo de se formar um reino que não aceita a Igreja Católica naquele momento. Então isso também vai ser bastante importante. Tá? Então, quem que está apoiando o rei agora? Os senhores feudais, porque vão garantir os títulos de nobreza, que vão garantir a sua participação na vida política. Tá? Então eles vão ficar do lado da formação depois de serem convencidos e perceberem que não tem jeito. O clero também, para manter prestígio, e os comerciantes, os burgueses também, porque assim eles teriam várias vantagens, porque eles que iriam financiar, porque estamos vivendo um momento de crise. Né? Nesse início da Idade Moderna, deixada pelo feudalismo. Quem que tem dinheiro? O burguês. De quem que o rei precisa de dinheiro? Do burguês. Tá? Vocês entendem a importância da burguesia nesse momento? Então a burguesia se torna extremamente importante. Tá? E aí você acaba com os feudos, todo mundo aceita que haja uma unificação desses territórios. Tudo bem? Agora a gente vai avançar um pouquinho na história. Lembra, com muito cuidado, a gente falou do fim do feudalismo e a questão do porquê precisou centralizar o poder e os territórios na administração do rei, né? Para unificar moeda, para unificar o comércio, para unificar a cobrança de imposto, para uma melhor administração. Para isso, eles precisavam abdicar as pessoas comuns e entender que o rei estava acima de todo mundo agora. Agora o rei é o mais importante, ele está acima de todos. Então teriam que abrir mãos de suas liberdades de expressão e seguir fielmente as decisões do rei em troca de proteção, né, e evitar a fome. Então todos esses foram os motivos para isso acontecer. Agora vamos para a parte 2, onde a gente vai falar como é que formou-se os reinos Portugal, Espanha, França e Inglaterra.